Muito bem, você está chegando aqui na aula de revisão do capítulo 2, capítulo esse que eu gosto demais. Eu acho que sempre que eu estou numa palestra ou na sala de aula falando de efeitos nano na natureza, eu consigo despertar muitas sensações e sentimentos dos estudantes, porque de fato é muito curioso, né? De como que alguns seres vivos, no seu processo evolutivo, puderam trazer o seu efeito, o seu fenômeno para a nanoescala e, a partir disso, revelar novas propriedades. Eu, particularmente, gosto demais de efeitos nano na natureza. Então, bora, como a gente sempre faz, chegou aqui na aula de revisão, vamos ver aqui o nosso livro de novo, vamos entender as páginas, qual é a sequência didática que foi abordado. Primeiro, esse olhar para a biomimética, né, pessoal? Biomimética, que vem aí da junção das palavras gregas bio e mimesis, que seria imitação da vida. Então, biomimética é a ciência que se dedica a imitar padrões, processos e sistemas biológicos para criar inovações tecnológicas, né? Então, a gente abre o capítulo explicando isso para vocês. E aqui a gente conta, né, o primeiro caso que se tem notícia de biomimética é a história do velcro, né? Então o velcro, ele vem de um momento, vocês já leram ali no texto, George de Mestral. Então essa fita, né, essa fita tão importante, tão icônica no nosso dia, quem ia imaginar que a história do velcro fosse talvez o primeiro exemplo de biomimética que se tem relatado. Então, começamos super bem com, como se diz, uma curiosidade com uma pitada de história. Depois, pessoal, a gente abre a discussão mais técnica falando sobre classificação da molhabilidade. A gente já veio discutindo isso no capítulo anterior, é muito importante reforçar isso, porque no capítulo anterior a gente falou muito sobre propriedades dos líquidos, tensão superficial, molhabilidade, já havíamos discutido um pouco da parte termodinâmica, na equação de Young-Dupré, sobre qual o formato de uma gota na interação líquido-sólido. E aí você se encontra com esses intervalos de ângulos que classificam entre estágios superhidrofílico, hidrofílico, intermediário, hidrofóbico e superhidrofóbico. Então, professor, por que no livro foi feito esse tipo de abertura, né? Porque logo ali na frente nós vamos estudar o primeiro efeito nano na natureza, que é o efeito Lotus. Então é muito importante que você primeiro entenda o que é molhabilidade, para depois você entender o que é hidrofobicidade. Então perceba que no nosso livro a gente se preocupa em fazer a conexão do que vocês vão estudar na frente, te entregando um conceito que provavelmente você não tenha tido nas suas aulas de ensino médio, e a gente aqui quer fazer o arcabouço como um todo, né? Te preparar como um todo para você ir desvendando os efeitos nano na natureza. Vem comigo aí para o meu tablet de novo. Aí sim nós abrimos com o efeito Lotus, essa planta lindíssima, né? Belíssima, uma correlação aqui no Brasil seria mais ou menos a Vitória Régia que a gente vê lá na Amazônia, tá, pessoal? Mas a superfície da folha da flor de lótus fica sempre limpa, né? Então a gente explicou o efeito que acontece ali de superhidrofobicidade, que são essas pilosidades, presta atenção, esse é o nome correto, né? Tá escrito aqui, pilosidades nanométricas recobertas por uma camada de cera. Então, você tem ali as pilosidades, essas rugosidades nanométricas, além disso, tem um plus, né? Tem um adicional, que é esse recobrimento com cera, e isso torna essa superfície super hidrofóbica, gerando esse efeito de quando chove as gotículas rolam sobre a superfície, arrastando toda a sujeira. Tá aí o conceito de efeito Lotus, né? Ou superfície autolimpante. Esse é o ponto de discussão que eu quero trazer a todos vocês. Muito bem, para onde vamos agora? Depois a gente mostra, e aí isso vai acontecer a todo instante, né? Sempre que a gente observa um efeito nano na natureza, a gente vai dizer que tipo de inovação tecnológica foi criada, inspirada nesse efeito,
Então aqui vocês têm toda essa leitura, tem um vídeo muito legal, que vídeo está lá no meu canal do YouTube, que vocês já escanearam, já assistiram. E aí tem umas sugestões de Nanolab que eu particularmente gosto muito, porque esses experimentos aqui deixam claro para os estudantes como é que a gente testa a molhabilidade de diferentes tipos de nanomateriais. Então, desde encontrar lá na escola a árvore com a folha mais hidrofóbica, até mesmo você testar aí a molhabilidade de outros tipos de materiais, como o Teflon, por exemplo. Essa imagem aqui é icônica. Muito bem. E além disso, eu dei uma dica, né, de como que constrói esses tecidos super hidrofóbicos usando aí frasco de hidrorrepelente que você encontra em qualquer loja de material de construção. É um spray, se aplica esse spray na superfície do tecido e aí deixa secar bonitinho. Você vai ter essa propriedade que está sendo mostrada aqui, essa propriedade de super hidrofobicidade das gotículas rolarem. Você realmente altera a molhabilidade do tecido, incorporando esse hidrorrepelente na fibra do tecido. Muito bom. Aí, só para a gente contextualizar aqui um pouco mais rápido, que eu quero já pegar alguns slides que vai fazer esse resumão de tudo. Explicamos sobre o mistério do tubarão, a sua pele que possui nanoestruturas que impedem o acúmulo de alga e bactéria. E aí, pessoal, particularmente, como eu falei lá no início, quando eu explico o efeito nano na natureza, eu consigo despertar sensações na sala de aula, porque o primeiro caso de doping tecnológico que se tem notícia nas histórias da Olimpíada vem dessa marca de roupa que imitou a pele do tubarão e criou aí a roupa de natação com baixíssimo coeficiente de atrito com a água, que fez com que vários recordes mundiais fossem quebrados na então Olimpíada de Sydney, lá nos anos 2000, hein? Olha quanto tempo já tem. Falamos do mistério da lagartixa gecko com seu superpoder de adesão, e aí te deixamos prontos para você fazer os exercícios de nível fácil do capítulo 2, combinado? Então chegou a hora da gente avançar um pouquinho para os nossos slides e fazer uma revisão de tudo que foi discutido, mas uma outra perspectiva, sem uma perspectiva de compartilhar aqui o livro com vocês. Então, a gente começa pelo óbvio, pelo básico, né? Então, a natureza é o grande laboratório de P&D do mundo, né? Então, a evolução aprimorou soluções brilhantes ao longo de milhões e milhões de anos, e a biomimética é exatamente essa ciência que dedica a imitar os padrões, a enxergar, estudar os processos, os sistemas biológicos para criar inovações tecnológicas. Entre outras palavras, é você ir lá e buscar descobrir qual é o segredo que a natureza tem e trazer isso daí para a bancada de laboratório para construir inovações tecnológicas. Bom, aí contamos sobre o primeiro exemplo de biomimética, né? Um acidente feliz quando George de Mestral estava passeando com seu cachorro e as sementes de bardana grudou na roupa e ele então teve ele teve a ideia de criar então uma fita onde eu teria de um lado as fibras e do outro lado os dentículos, de tal maneira que quando ela se incorporasse imitaria ali os dentículos da semente de bardana, vocês estão vendo na imagem à esquerda, com o tecido da calça dele. E durante muito tempo esse velcro não teve nenhuma utilização até começar a ser utilizado pela NASA nas missões espaciais para fixar objetos na parede das naves. Isso está no nosso texto, a gente reforça aqui de como que a utilização do velcro pela NASA fez o velcro explodir pelo mundo, e depois a gente vê diferentes utilizações, usos, melhor dizendo, do velcro no nosso dia a dia. Muito bem. E aí a gente veio para a questão de molhabilidade. Então a gente traz o conceito de molhabilidade. Molhabilidade, no caso da água, a gente interpreta uma superfície como sendo hidrofílico ou hidrofóbico. E aí, muito importante você ter a capacidade de fazer esses exercícios de observação dessas gotas e a partir dali fazer a reta tangente e fazer uma estimativa desse ângulo de contato. E como eu disse,
Quando a gotícula deita sobre a superfície, sendo essa gotícula uma gotícula de água, então você tem uma superfície que gosta de água. Então ela é hidrofílica, a gota fica bem esparramada. Em outros casos, quando esse ponto de contato ou região de contato entre a água, a gotícula e a superfície vai diminuindo, essa superfície vai ficando cada vez mais hidrofóbica, até atingir o ápice, que é a superhidrofobicidade, que é quando tem pouca região de toque, melhor dizendo, entre a gotícula e a superfície, combinado? E aí você pode testar em casa, né? Se você tiver aquela fita veda-rosca, pega aquela fita veda-rosca, coloca ela sobre uma superfície e pinga uma gota de água. Aquela fita veda-rosca, ela é feita de um material à base de PTFE, que é politetrafluoretileno, ou seja, é um polímero à base de flúor, que é um caso bem hidrofóbico, é um teflon, é o mesmo teflon que está aí como que gera a superfície antiaderente das panelas. Então, se você pegar essa fita, colocar ali uma gota de água, você consegue tirar com o seu celular uma foto, dar um zoom e você vai conseguir ver que a gotícula ela tem já tem aspecto, já está na classe de hidrofóbico já. Então, você vê como que essa propriedade da hidrofobicidade é importante também para que você tenha uma superfície mais resistente à sujeira e quando você lavar é muito mais fácil para remover a sujeira dela. Esse é o caso do teflon, que a gente explora tanto na fita veda-rosca, popularmente conhecida, como também nas panelas antiaderentes. O primeiro caso é a beleza que emana do caos. Como pode uma planta crescer em regiões lamacentas e manter a sua superfície sempre limpa? Essa é a belíssima flor de lótus, a flor de lótus que tem esse aspecto maravilhoso, mas o efeito está na folha, não na flor. Exatamente como mostra a imagem ali embaixo, essas gotículas de chuva rolam sobre a superfície, arrastando toda a sujeira. Então as gotas de orvalho não aderem, então isso faz com que toda a sujeira acumulada seja removida, daí a propriedade autolimpante. E essa propriedade autolimpante faz todo sentido quando a gente pensa em diferentes tipos de aplicações tecnológicas. Vista com mais detalhes, a gente tem ali as pilosidades nanométricas recobertas com cera e a imagem ao lado, uma imagem estilizada de como que essas gotículas interagem com essas pilosidades do macro ao nano. É isso que você está vendo, tem estrutura nanométrica, tem composição química para gerar esse efeito lótus, esse efeito super interessante que a gente está vendo nessa imagem. A partir daí, eu posso criar uma fachada de uma casa com uma tinta super hidrofóbica para quando chover, arrastar a chuveira, preservando a cor da fachada ou mantendo a fachada da casa limpa por mais tempo. Que mais? Tem um caso de um protótipo da Nissan que criaram uma tinta aí super hidrofóbica, e onde você poderia dizer que no futuro lavar carro é coisa do passado. É lógico que a gente ainda não vê esse tipo de tecnologia nas ruas, a tinta é bem mais cara do que as tintas comuns e o processo de pintar carro, digamos que ele está muito bem estabelecido. Quando você entra uma tinta nova, você precisa rever todos os processos de cobertura de pintura de um carro. E lembrando que um veículo, eu não sei se você sabe disso, mas um veículo não tem uma nem duas camadas de tinta, costuma ter de 7 a 9 camadas de tinta, então é um processo que às vezes você alterar a composição de um tipo de tinta ali, você pode mexer demais lá na infraestrutura. Fato é que teve esse teste, existe hoje no mercado um produto Ultra Everdry, que inclusive está num vídeo que vocês assistiram já dentro do livro, que deixa muito claro as diferentes aplicações que podem ter. O segundo caso é o tubarão, um predador perfeito, né? Se você entende e interpreta como funciona a superfície da pele do tubarão, tem essas escamas, né, micrométricas, micro e nanométricas, né, são chamadas essas dentições, e ela tem uma hidrodinâmica que dá para ver ali como que o fluxo de água escorre sobre esses dentículos, sobre essas estruturas.
E graças a essa geometria, que você tem um escoamento, uma passagem da água com baixíssimo coeficiente de atrito. Ô professor, onde você quer chegar com essa história de baixo coeficiente de atrito? Veja bem, para o tubarão estar no topo da cadeia, ele tem que ter várias vantagens e algumas expertises. Uma delas é que o baixo coeficiente de atrito entre a pele do tubarão e a água faz com que o nível de ruído, quando ele está se aproximando de uma presa, diminua drasticamente. Ou seja, ele é um predador silencioso, que chega silenciosamente para atacar suas presas. E além disso, essas estruturas elas estão espaçadas entre si. E por ter esses espaçamentos, você tem uma dificuldade para a colonização de algas, cracas e bactérias. Então, não é a pele do tubarão, ela não é bactericida. Presta atenção nisso. Bactericida, esse sida é de morte. A pele do tubarão não mata bactéria, ela dificulta o crescimento de bactéria. Então, ela é antibacteriana. Existe uma diferença entre antibacteriano e bactericida, tá bem? Isso é importante você saber. Então, a pele do tubarão tem essa propriedade, que são chamada propriedade anti-incrustante. As bactérias, elas gostam de superfícies lisas para criar os biofilmes. Quando você tem uma topografia áspera, com espaçamentos, como é a pele do tubarão, isso gasta muita energia para você fazer o processo de colonização do crescimento desse biofilme. Então essa dificuldade é uma superfície anti-incrustante. E como eu já disse, além da hidrodinâmica perfeita, que faz com que o fluxo de água escorra em direção à cauda, anulando a turbulência, reduzindo muito o coeficiente de atrito e o ruído gerado. Incrível, absolutamente incrível. Eu sou apaixonado por essa história do estudo da pele do tubarão, que foi isso que essa marca esportiva fez. Ela colocou câmeras especiais dentro de uma grande piscina, de um grande tanque, estudou o movimento do tubarão. E aí, pessoal, vale aqui a discussão, porque esse slide aí deixa muito claro isso, ó. A Olimpíada de Sydney, lá em 2000, foi a última Olimpíada onde era possível competir com macacão de corpo inteiro. Hoje em dia não é permitido mais, e nas mulheres elas usam o maiô, né? O maiô e um short que está até o maiô até a altura do joelho. Então, por quê? Porque precisa dessa exposição da pele em contato com a água para que você não dependa, né? não jogue, transfira, melhor dizendo, todo o compromisso ali para a roupa. Você tem que nivelar os competidores. Por isso que também eles raspam todos os pelos justamente para reduzir esse atrito. Então, foi inspirado na pele do tubarão que foi criado esse macacão altamente tecnológico, tá? E que 13 recordes mundiais foram batidos lá na Olimpíada de Sydney em 2000 e que depois isso foi questionado por doping tecnológico, porque os países que não assinaram esse contrato de exclusividade com a marca acabaram sendo prejudicados. Bom, se você olha aqui para a pele do tubarão, que tem essa estrutura, é possível criar adesivos imitando a pele do tubarão, adesivos esses com rugosidades e com as estruturas espaçadas uma das outras, e esses adesivos colocados em posições estratégicas, como botões de elevadores de hospital, ajudaria a dificultar o crescimento de bactérias. Então essa é uma ideia de copiar a propriedade da pele do tubarão para trazer aí um adesivo antibacteriano, um adesivo que dificulta a colonização de bactéria. Em outras palavras também, a engenharia naval busca inspiração na pele do tubarão para criar aí os revestimentos de cascos de submarino e de navios que impedem a bioincrustação. Então hoje, cada vez mais, a gente vê a biomimética sendo utilizada em diferentes setores. Caso 3, lagartixa gecko, essa lagartixa que é o Spider-Man da natureza, com as suas patas, com essas cerdas, essas microprojeções e nanopelos, né? Nanoprojeções, são capazes de escalar diferentes tipos de superfície
e ela tem um poder de fixação extremamente forte. Então, e o mais fascinante disso tudo é que ela não utiliza cola, nenhuma substância pegajosa, nem ventosa de sucção, nada. Vocês estão vendo ali, ó, um zoom na pata da lagartixa, você vai chegar até as cerdas nanométricas. Cada projeção daquela dali, no finalzinho dela, você tem ainda as cerdas nanométricas, e essas cerdas, como são milhares, eu diria milhões delas, e elas interagem via força de Van der Waals ou forças de London. É um tipo de interação intermolecular que você já estudou lá no capítulo 1. Então, você tem, apesar das forças de London serem uma força fraca, é o fraco multiplicado por milhões de vezes, né? Você vê que em cada cerda, aqui nessa imagem central, pessoal, ó, cada cerda dessa, no final dela, você tem milhares de nanoprojeções. Então, você tem uma multiplicação de uma força fraca por milhões delas, e isso faz um poder de adesão absurdo. Bom, algumas empresas foram lá, inclusive existe uma empresa chamada Gecko Skin, que é muito semelhante ao nome da lagartixa, que criou esse adesivo, que é um adesivo de ventosa, né? Um adesivo que busca imitar o poder de adesão da lagartixa gecko para você criar um forte poder de adesão. Pesquisa na internet, Gecko Skin é o nome desse adesivo. Adesivos esses de ventosa são aqueles adesivos que não geram resíduos, né, na superfície. Então, quando você compra um celular novo, que você tira ali o adesivo, você vê que ele é um adesivo que não tem cola, não tem substância pegajosa, né? Então, esses super adesivos biomiméticos, eles suportam alto peso, não utilizam cola, podem ser aplicados em qualquer tipo de superfície sem deixar resíduos e ainda são reutilizáveis, justamente por esse mecanismo de ventosas bem pequenininhas que estão ali na estrutura, né? Então, essa é a associação que a gente quer fazer. Bom, basicamente, em síntese, a gente estudou flor de lótus, a pele do tubarão, a lagartixa gecko, e para cada uma dessas você entendeu o princípio físico e a inovação em biomimética. Então, esse é o nosso compromisso de sempre revelar esse efeito na natureza, criar essa teia multidisciplinar aqui nas nossas aulas de revisão, para que você possa, então, arrematar todo o conteúdo que você aprendeu nesse capítulo. Tudo bem, pessoal? Então, chegou a hora de você testar e praticar seus conhecimentos nos exercícios de nível avançado e no simulado. E a gente se vê no próximo vídeo e também na nossa aula de revisão do capítulo 3. Tchau, tchau, até já!